Gálatas, capítulo 5, verso 13 em diante, diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vós, consumais também uns aos outros. Podemos assentar. É interessante quando o apóstolo Paulo ele nos traz essa palavra, em que ele diz que nós somos chamados à liberdade. Qual liberdade? Que liberdade é essa que Paulo nos dá e nos traz através da sua palavra? Qual é essa orientação que ele quer nos mostrar? Fomos chamados para essa liberdade. É uma liberdade espiritual, é uma liberdade na qual nós, com frequência, precisamos exercê-la, e exercê-la em todas as áreas. E ele diz claramente aqui: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, para não dar ocasião àquilo que provoca em você a vontade de estar praticando aquilo que não é do agrado de Deus. Quando eu fico imaginando o que Paulo quer dizer a respeito disso, eu fico imaginando que nós todos, quando estamos em Cristo Jesus, nós podemos estar ao ponto de ter decisões que são decisões muito importantes, grandes. Na verdade, o Evangelho, ele, nas questões maiores, são boas. E é até fácil nós lidarmos com as questões maiores da nossa vida. Difícil é nós lidarmos com as questões do dia a dia. Difícil é nós lidarmos com as questões da rotina. Difícil é nós lidarmos com as questões da nossa casa. Difícil é lidarmos com as situações que nos provocam nos nossos pensamentos. E aí sim vem essa questão da liberdade espiritual que o apóstolo Paulo fala, na qual nós precisamos entender, pensar, analisar e conseguir compreender o que ele quer mostrar para nós. E é isso que eu quero talvez trazer para você nesta manhã. Que você venha a ter pensamentos, porque um povo que não pensa é um povo que não sabe viver. É um povo que não sabe lidar com as situações. E se nós olharmos para a Bíblia ela nos ensina a pensar. Eu gostaria que você fosse uma pessoa que pensasse, que analisasse todos os fatores da sua vida, não só da maneira que muitas vezes você tem no dia a dia da sua rotina. Porque o dia a dia da nossa rotina, eu não sei como é que é a sua rotina, mas amanhã nós todos, na sua maioria, vai trabalhar. Correto? Você já sabe o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer terça, quarta, quinta, sexta. No modo geral, você já tem. Você já sabe o contexto da sua vida. Algumas coisas vão aparecer nesse inteirinho. Algumas coisas vão ser um pouco diferentes, algumas coisas, mas o normal é uma rotina. O normal é você deitar na mesma cama, o normal é você tomar o banho no mesmo banheiro, o normal é você talvez comer quase a mesma comida todo dia. Eu, por exemplo, eu gosto de comer um arrozinho com feijão, e se tiver só o ovo, estou feliz da vida, não é? Eu não sei qual é a sua normalidade de vida, mas dentro da normalidade de vida, nós somos livres. Livres ao ponto de nós podermos decidir. Livres ao ponto de nós usarmos essa liberdade que Deus nos dá. Então preste atenção comigo, algumas situações, alguns pontinhos bem simples que eu quero falar com você nesta manhã. Não quero exercer muito tempo, porque nós temos o momento da ceia, e eu gostaria que você já comece a refletir. Estamos hoje todos, sem exceção,
Todos que já frequentam a igreja aqui, não tem uma visita hoje. Então, se Deus permitiu que não tivesse nenhuma visita hoje aqui, é porque Ele quer nos tratar de forma diferente. Eu acredito nisso. Ah, pastor, mas tem muita gente viajando. Glória a Deus por isso. Graças a Deus que tem pessoas que estão viajando. Que Deus as proteja. Principalmente as pessoas que estão passando pelo furacão. E eu fico imaginando, amados, que essa é uma das situações que eu não tenho ideia como é que é passar. Eu estava com um grande amigo meu, a gente trabalha junto, pastor Jonathan. Ele chegou segunda-feira aqui no Brasil e recebeu a notícia que o furacão ia passar pela casa dele em Miami. Ele mora em Miami, sua família mora em Miami. Ele, a esposa e as 3 filhas. Ele pousou no Brasil e a esposa dele ligou para ele: olha, mandaram a gente evacuar porque a casa dele é exatamente na costa da Flórida. E aí eu fiquei imaginando essa situação na minha cabeça na hora que ele estava conversando, que ele pode perder toda a casa num passar de um vento. Literalmente num passar de um vento. E aí ele teve que correr para arrumar uma passagem de volta na quarta. E nós estivemos juntos na quarta. E eu via a apreensão no rosto dele. Eu via ele assim um pouquinho ansioso. Aí ele pegou o avião, desceu lá em Miami, rapidinho. Pegou o carro, a esposa, as filhas, o genro. E eles foram para o sul da Geórgia, que é um estado para dentro dos Estados Unidos, no qual a viagem demora 3 horas. E eu fui acompanhando, porque eu fiquei preocupado, fui acompanhando com ele pelo WhatsApp, e falando com ele: e aí, como é que tá? Estamos na 5ª hora da viagem. Mas como assim 5ª hora? Você não falou que é 3 horas? Estamos começando a sair de Miami agora. Evacuaram a cidade e tinham mais ou menos 150 mil pessoas saindo só de carro. Demorou 9 horas uma viagem de 3. E aí eu fico imaginando aquela coisa dentro da gente, não é? Será que vai dar tempo de sair? Será que vai dar tempo daquilo passar? Uma vez eu estava assistindo um pedacinho de um filme que eu esqueci o nome, que fala da história daquele tsunami que aconteceu pelos lados da Indonésia. E eu esqueci o nome desse filme, PR, se você puder lembrar para mim. O Impossível. E é interessante que tem uma das principais cenas do filme, que é quase no começo. O mar vem entrando pelas ruas. E aquele desespero das pessoas correndo. Não tinha para onde sair. Minha mãe conta, eu não lembro disso, que quando eu tinha 4 anos de idade, estava eu, a minha mãe e minha tia ali na Ricardo Jafé. E a Ricardo Jafé não era tão organizadinha como era agora. E disse que deu uma chuva rápida, forte, e o riacho do Ipiranga inundou. Ficamos dentro do carro preso, e a água pela porta. Minha mãe entrou num desespero, não por ela, por mim. Estava lá, uma criança. Por que eu estou citando esses exemplos? Porque nós temos a liberdade de decidir certas situações na nossa vida que vão aparecer e que elas vão ser cruciais. Eu citei os exemplos mais difíceis, um furacão, uma enchente, uma tsunami, mas vai ter hora que você vai ter uma posição para decidir que não vai ser fácil e que não somente vai mudar a sua vida, mas talvez vai mudar a vida da pessoa que está ao seu lado. E que se você não entender isto, todas as suas decisões são decisões que mexem com a eternidade. Como assim? Sim! Porque uma palavra sua pode trazer morte. Diz a Bíblia que uma palavra nossa pode trazer morte.
E se uma palavra nossa pode trazer morte, por que então nós usarmos a nossa liberdade espiritual para trazer algo que não é agradável, algo que faz com que a gente se perca? Eu dizia isso sexta, porque eu já estava ouvindo, preparando essa mensagem. Amados, pecado não é só as coisas erradas que nós fazemos. Não é. Pecado também é aquilo que Deus dá de bom para você, e você os estraga, e você os joga fora. Pecado é sim Deus colocar sobre as tuas mãos algo que é valioso, e você simplesmente jogar fora, e você simplesmente machucar aquilo. E aí o apóstolo Paulo, ele vem para nós e diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Pare aí um pouquinho. Ele fala sobre liberdade, e logo depois ele fala assim: servir-vos uns aos outros pelo amor. A palavra servo aqui, lá na tradução do grego, ela não está falando de você servir uma pessoa, ela está falando sobre a palavra doulos, escravo, de você ser escravo da pessoa. Poxa, mas como é que pode, no mesmo versículo, na mesma fala, o apóstolo Paulo dizer ser livre e ser escravo? Como é que pode ser uma posição antagônica dessa maneira? Como é que pode nós estarmos trabalhando assim? E aí eu quero explicar isso para você nesta manhã. Por quê? Porque o escravo que o apóstolo Paulo fala, nos dá a liberdade de estarmos sim, mostrando através de nós um amor que sim faz a diferença na hora de você decidir que sim fazer aquilo que Deus quer, que sim na sua vida as coisas aconteçam de forma diferente. Por quê? Porque quando você se torna escravo desta pessoa que está ao seu lado, quando você se torna escravo do seu esposo, da sua esposa, quando você se torna escravo dos seus filhos, quando você se torna escravo dos seus irmãos, há uma liberdade conquistada na cruz do Calvário, que foi o amor do Pai, que amou a mim, que amou a você, e que nos deu a condição de sermos livres deste mundo, que aprisiona a gente ao errado, mas nos libera, quando estamos no amor dele, a viver a paz e a graça do Senhor. E quando nós vivemos a paz e a graça do Senhor, nós então não damos liberdade ao quê? Às coisas da carne, as coisas que nos faz mal, as coisas que nos faz a gente fazer mal a alguém. Eu preciso ser escravo da pessoa que eu amo, porque é muito fácil eu e você chegarmos e falar: ah, eu amo o mundo inteiro. Difícil é amar a pessoa que está do seu lado. Difícil é amar aquela pessoa em que você convive todos os dias da sua vida, com os seus jeitos, trejeitos, suas formas, com as questões que ela faz com que não agrade ao seu coração, que não agrade a sua mente, que não agrade o jeito que você é ou que ela é. Porque a grande verdade é que a gente sente muito mais facilmente as coisas ruins com as pessoas que nós temos o convívio no dia a dia, do que as pessoas que não. Não é muito fácil eu chegar aqui e falar que eu te amo? Não é? Mas eu não vivo com as suas chatices no dia a dia. Não vivo. Você não convive com as minhas chatices. Eu sou chato. Está aqui o Natan, ele é a prova disso. Eu sou chato. Sou chato em muitas coisas. Algumas chatices valem a pena, outras não. Eu tenho que aprender a tirar essas chatices da minha vida. E quem disser aqui que não tem suas coisas que precisam mudar, amado, você está no lugar errado, porque Deus te chamou para a liberdade. Qual o tipo de liberdade? De você ser escravo do amor. E quando você é escravo do amor, eu vou lá para Exupéry, que diz que nós somos responsáveis por aquilo que nós conquistamos, por aquilo que nós amamos. Se você conquistou alguém para viver com você, você é escravo dessa pessoa, porque Deus se tornou escravo daquilo que nós somos. Sabia disso?
Deus se tornou escravo do pecado, de algo que Ele nunca praticou, para nos dar vida, para nos dar salvação. E quando nós nos tornamos assim, quando nós nos damos assim, quando nós nos sentimos preparados para viver essa liberdade, quando nós nos sentimos prontos para nós irmos adiante, com esse tipo de posicionamento, a minha vida, a sua vida vai mudar. Por quê? Por mais que venha o dia a dia, por mais que venha a rotina, porque o que mais nos acaba é a rotina. Não adianta você falar para mim que é outra coisa, não é. É a rotina. A rotina nos cansa, a rotina nos entristece. Pastor, você está falando que tipo de rotina? A rotina da pessoa que está do nosso lado, que nós temos que amar todos os dias, e parece que ela não vai mudar. Não é assim? Você conhece alguém que parece que não vai mudar? Eu conheço. E quando eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso ser servo, que eu preciso amar, que eu preciso estar lidando com esse tipo de situação, o dia a dia da minha vida muda. O nosso problema é tratar das coisas pequenas, porque coisas grandes é fácil, amado. Coisas grandes é fácil chegar aqui para você, ô amigo, amiga, não usa maconha que não vai te fazer bem. Ô amigo e amiga, não bata em ninguém que não vai te fazer bem. É fácil falar das coisas grandes, difícil falar das coisas pequenas. Eu lembro uma vez que num encontro de casais, uma esposa chegou para nós e falou o seguinte: pastor, eu não aguento mais meu esposo. Sério, por quê? Eu vou separar. Nossa, mas qual o motivo da sua separação? Sabe aquela peça onde eu sento para fazer o meu xixi? Falei, sei. Ele não levanta para fazer o xixi dele, e fica aquele respingadinho. Além de não levantar, ele não limpa. Eu falei, meu Deus, por causa disso ela vai separar? Aí eu falei, mas só por causa disso? Mas é que eu já falei muitas vezes, já são anos. Parece bobagem isso, não parece? Mas é real, porque são as coisas pequenas que fazem com que você vá se perdendo no dia. Preste atenção, o navio não funda com grandes buracos, porque quando tem um grande buraco, os caras vão lá rapidinho e fecham aquele compartimento. O navio afunda por causa dos pequenos buracos, que não dá para fechar todos eles. Não dá tempo. E não dá tempo na nossa vida se nós não fecharmos esses pequenos buracos, nos quais nos faz perder a decisão melhor de servirmos, de amarmos, de estarmos presos à mente de Cristo. Ser escravo aqui não é uma situação na qual é ruim, porque eu quero ser seu escravo, eu quero servir você. Não sei você, mas hoje eu estou bastante cansado. Parece que foi uma semana estranha, foi quente. Principalmente, eu trabalhei quase todos os dias, só não trabalhei na quinta. Mas eu trabalhei quase todos os dias. Não sei você como é que foi os seus dias, mas não foi estranho essa semana? Aliás, está estranho o ambiente do país. E por que está estranho o ambiente do país? Porque o país está perdendo o seu amor, porque o país está perdendo os seus princípios, porque o país não está vivendo mais a liberdade de Cristo. Não! Está sendo escravizado pelo pecado, pelas decisões nas quais o apóstolo Paulo diz, olha, não useis então da liberdade. Não useis então da liberdade. Para quê? Para que nós possamos dar ocasião à carne. O dia a dia nosso tem dado ocasião à carne. Qual carne? A carne que te satisfaz. Porque a carne satisfaz você. A carne satisfaz as suas vontades. A carne satisfaz os seus desejos. A carne satisfaz os seus pensamentos, os seus olhares. A carne, ela satisfaz aquilo que é o comum da sua vida.
E às vezes até mesmo provoca a fuga de situações nas quais você fala assim: eu vou satisfazer minha carne porque assim eu esqueço o que eu estou vivendo. Preste bem atenção nisso que eu quero falar. Primeiro, se você decidiu ter a vida que você tem hoje, aguente as suas consequências. Posso dar exemplo. Você não decidiu casar com essa pessoa? Amar é uma decisão. Certo? Todos concordam comigo? Que amar é uma decisão? Sim ou não? Sim. Amar é decidir. Decido amar aquela pessoa. Aí no meio do caminho você fala assim: decido não amar mais essa pessoa. E a consequência do decidir não amar mais? Talvez já tenha filhos, e aí você não consegue mais se desligar tão facilmente. Talvez a sua vida financeira é atrelada a essa situação, a essa vida que você está. E aí você não consegue mais se livrar tão rapidamente. E aí você está preso àquela situação. E aí você vai se martelando na sua carne. Você vai falando: não, eu vou viver esse tipo de coisa. E vai se degradando, e vai se destruindo, e vai fazendo com que aquela situação se torne cada vez pior. Se amar é uma decisão, decida amar essa pessoa. Porque quando você decidir amar essa pessoa como Deus te amou, com certeza essa pessoa vai mudar um pouquinho a sua forma de lidar com você. Mas preste atenção. Se você já casou, aguente a consequência. Pastor, não dá mais, a situação é essa, não devia ter casado. Não devia ter casado. Se vocês pensam que eu não brigo com a pastora, brigo bastante com ela. Eu tenho juízo. Muito juízo. Medo. Mas um dia, numa dessas discussões feias, quem já teve discussão feia no casamento aqui? Hã? Eu não digo discussão feia, não é agressão, tá, amados? Discutir. E eu posso falar, eu acho que a agressão das palavras é muito pior do que a agressão física. Às vezes as palavras vai moendo, vai marcando, vai costurando você por dentro, assim. Mas aí um belo dia, nessas calorosas discussões, ela aventou assim: eu vou embora. Falei: você vai, mas eu não vou separar. Quem tem isso? Separa você, eu não vou separar. Eu não vou dar carta. Eu não vou dar nada. Eu decidi que eu vou ficar com você, eu vou ficar até o fim. Posso sofrer, mas eu decidi. São as consequências. São as decisões que nós tomamos na nossa vida. E aí? Eu tenho também que mudar, porque se ela chegou nesse ponto, é porque eu também a ajudei a chegar nesse ponto. É porque eu também fiz com que ela chegasse nessa situação. Eu também cheguei nessa situação porque eu pratiquei coisas que ela não gostou. Porque senão ela não ia chegar e ia falar assim: eu vou embora. E desculpa, viu? Se você acha que o pastor que tem que chegar aqui tem que ser o exemplo de super-homem, essa é a maior mentira que o diabo já levantou dentro de uma igreja. O pastor está junto com você, porque antes de eu ser pastor eu tenho que ser servo. Tenho que ser seu irmão, tenho que ser seu amigo, e você tem que ser meu irmão, tem que ser meu amigo. Eu tenho que estar aqui e demonstrar que Deus pode trabalhar na minha vida como pode trabalhar na sua. Essa semana eu tive uma conversa com a Patrícia, eu falei: Patrícia, para que a gente fica brigando? Você vai casar um dia, amigo, aí você vai entender. Nós somos bobos, mas eu pensava a mesma coisa quando eu era novo. Que a gente é tudo bobo. Nossos pais são tudo bobos. É Deus, né, Cid?
Mas a gente casa e aí a gente esquece que na nossa decisão de amar, a gente esquece que a pessoa teve uma educação, teve um jeito de viver, pensa de forma diferente, age de forma diferente, e tudo muda depois que casa. Porque enquanto está namorando, enquanto está noivando, é lindo, maravilhoso, é meu gatinho, é minha gatinha, é isso, é aquilo, não é? São palavras de paixão. Aí casa, do lado tem a mãe, do outro lado tem a outra mãe, aí tem filho, aí filho aparece, cada filho é diferente um do outro, mas aí a Bíblia nos fala que nós não podemos dar, então, ocasião à carne, nós precisamos servir-vos uns aos outros por amor, e o apóstolo Paulo fala, porque toda lei, quando ele fala toda a lei, vamos pensar lá nos 10 mandamentos que Moisés traz lá nas tábuas, né? Não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, e por aí diante, são 10 que ele traz em tábuas, mas se você ver toda a lei é enorme, a lei tem um monte de leis, um monte de mandamentos, sabe o que é um monte? É um monte, mas ele diz claramente, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como é que você gosta de ser tratado? Bem? Para mim, aquelas pessoas que dizem assim, eu gosto de sofrer, que é a tal do masoquismo, essa pessoa ela tem distúrbio mental. Eu não gosto de sofrer. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Tem alguém aqui que gosta de apanhar? Que aquela história que um tapinha não dói, dói. Não é? Quem lembra dessa música? Um tapinha não dói. Você lembra, Alberto? Você dançou ela? Não, só para perguntar, né? Vai que você... Não existe essa história de um tapinha não dói. Não existe esse negócio. Amados, a gente quer ser tratado bem. A gente quer ser amado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aprendido a amar cada vez mais. E amar é tão bom. Porque essa decisão é só nossa. Totalmente nossa. Sabia disso? Deus dá isso para você e para mim. A decisão de amar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o apóstolo Paulo vem com outro versículo dizendo o seguinte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. E eu fico olhando como tem crente que gosta de morder e devorar, não é? Gosta de fofocar, gosta de cuidar da vida alheia, gosta de entrar num embate, gosta de uma discussão, gosta de uma briga, porque dá ocasião à carne, porque não entende que a liberdade espiritual, ela sim pode parecer antagônica, mas ela quer dizer para mim e para você, que eu tenho que te servir, porque a partir do momento que eu faço isso, que eu sirvo a você, que eu amo a você, como a mim mesmo, o que muda? Muda que você não vai ter resposta que o mundo normalmente dá, mas que Deus quer que você dê. Qual é essa resposta? Eu posso usar um texto que a Bíblia diz que a palavra branda acalma a ira, ou a confusão, seja lá, o furor. Isso é uma verdade, amados. Essa semana teve uma situação que eu estava dirigindo, e eu não sei porquê, o cara ficou bravo comigo, não sei se eu fiz alguma coisa, se eu mudei de faixa errado, eu não sei.
Eu sei que sabe aquelas coisas que o cara passa assim do lado e joga o carro? E bravo. E mostrando sinais para mim. E aí o que aconteceu? É aquela história da lei de Murphy. O cara correu com o carro, fechou o farol. E quem para do lado dele? Eu. O que eu queria fazer? Na hora o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: abençoe ele. Falei, tá bom, Deus. Eu abaixei o vidro. Deus abençoe. Mas é verdade, eu abaixei o vidro e veio uma paz tão grande dentro do meu coração. O cara não, acho que nem olhou direito para mim. Eu fiz assim, ó, Deus abençoe você. Eu me senti vitorioso na hora. Eu me senti tão alegre. Eu falei, glória a Deus, eu consegui. Mudei. Eu fui escravo do amor de Deus. E me tornei livre do mundo. Quando você é escravo do amor de Deus, você é livre das coisas desse mundo. Quando você é escravo do amor de Deus, você é livre das coisas desse mundo. Você quer ter paz na sua casa? Quem está precisando ter paz na sua casa? Seja escravo do amor de Deus. Não dê mais liberdade à carne. Dê liberdade ao amor de Deus. Seja o doulos que Deus fala. Seja o escravo dessa pessoa que está ao seu lado. E eu entendo muito bem quando diz que a igreja começa dentro da nossa casa. Porque eu só consigo chegar aqui no altar e poder pregar se eu conseguir lutar para viver todos os dias aquilo que eu estou pregando. Não adianta você falar que você vem na igreja todo domingo e aí volta para casa e faz tudo diferente. Aí vai lá para o seu trabalho, primeira coisa que você faz é morder, é arrebentar com as pessoas. Eu não entendo isso. Se isso não é real para nós, para quem é então? Mas nessa manhã eu quero desejar a você que o dolo de Deus esteja sobre você. Ah, pastor, mas eu já faço tanto, a minha vida é tão complicada, toda hora, mesma coisa, já é 20 anos assim, já há 30 anos assim, todo dia o mesmo jeito, todo dia a mesma forma. E você acha que a pessoa não pensa a mesma coisa de você? Ou não? Ah, pastor, mas eu sou melhor que ela. Parabéns. Ainda bem que você é melhor que ela. Então, já que você é melhor que ela, seja verdadeiramente o melhor para ela. Porque não adianta ser melhor que ela e não ser melhor para ela. Que aí você só se acha que é melhor. E melhor para si mesmo, eu acho que só um na terra conseguiu, que foi Jesus. E mesmo assim, ele deixou de ser melhor para si mesmo, para que nós pudéssemos ter o melhor nessa terra. Ou eu me entrego, ou eu me entrego. Porque pelo meio do caminho, muitos ficarão. Mas eu não desejo isso para você, eu desejo que você caminhe. E que Deus dê graça e sabedoria para a sua vida. Que Deus dê graça e tempo de paz. Na sua oração agora, antes de você participar do corpo do Senhor e da ceia, que você se libere, que se sinta livre
Na liberdade. Qual é a liberdade? De você olhar para essa pessoa ao seu lado e dizer para ela: olha, me perdoa, irmão. Me perdoa, meu. Agora é fácil falar perdão aqui, não é não? É? Hein, Zenaide? Não é? Se eu te pedir perdão, você me perdoa? Aí, mas é fácil, né? Eu não vivo com você, você não vive comigo. É tão gostoso pedir perdão na igreja, é tão fácil pedir perdão na igreja. Difícil é perdoar quando você volta para sua casa. Difícil é perdoar lá no seu trabalho. E sabe o que mais me intriga? É que normalmente as pessoas que dão aquelas aprontadas são aquelas que se dizem crentes. Ou não? Sim ou não? Mas tem uma grande diferença entre ser crente e ser cristão. O cristão pode ser crente, mas o crente na maioria das vezes não é cristão. O crente é só crente. Como ele crê que vai comer daqui a pouco, como ele crê que ele vai sair daqui, vai dirigir seu carro, como ele crê que ele vai andar, como ele crê, crente. Eu gostaria que você fosse muito crente em Cristo, ao ponto de ele ser o seu fiel da balança. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra do apóstolo Paulo, que diz tão claramente para nós, que nós não podemos dar liberdade para a ocasião da carne, os casos da carne. Senhor, são situações que muitas vezes, Pai, nós não entendemos, não temos noção. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que nós entendamos essa palavra escrita pelo apóstolo Paulo, que é doulos, que é escravo, ser escravo do irmão, da minha esposa, dos meus filhos, ser escravo das situações da vida, porque não é fácil, Senhor, muitas vezes a gente chegar no trabalho, e às vezes a gente se dedica tanto, Senhor, e vem uma palavra tão ruim contra as nossas vidas. E naquele momento, Senhor, vem aquela batalha interna dentro de nós, e que faz com que a gente tente fazer a diferença, e Senhor, eu sei como é difícil, porque o nosso primeiro pensamento sempre é um pensamento vingativo. Nos ensina a mudar, Senhor, no andar da carruagem desta terra, porque, Senhor, a carruagem desta terra, Senhor, ela é carregada de tantas coisas, e coisas, ó Pai, que nos atrapalham, coisas que nos faz prendermos a nossa mente, Senhor, em situações do passado, lembranças de palavras, lembranças de situações que não são agradáveis. Por isso, Pai, eu peço a Ti, Senhor, a cada homem, a cada mulher que está aqui, que o Senhor mude, sim, essa questão dentro de nós, que possamos usar a liberdade espiritual conquistada na cruz, como uma prisão de amor, porque quando eu amo, eu me sinto responsável por aquela pessoa que está, Senhor, ao meu lado. Quando eu amo, eu procuro me dedicar diferente, Senhor, a todas as situações, e eu preciso amar, e eu preciso saber amar. Pai, em nome de Jesus, me dê essa sabedoria agora, me dê esse poder de decidir do jeito certo, e em nome de Jesus Cristo, nós possamos servir uns aos outros, em nome de Jesus, amém. Você vai pegar o pão e você vai pegar o cálice, e eu vou dizer para você, olha, participe do sangue. O Alberto vai dizer, participe do corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos lembrar, quando nós participamos deste momento. Lembre-se que tudo ficou na cruz, tudo.
as decisões com o seu esposo, as decisões com os seus filhos, as decisões lá do seu trabalho, está lá na cruz. E se está na cruz, tome a decisão diferente agora no nome de Jesus. Amém?